sobre o Photoshop, né? Faz, qual a função dele, uma visão geral e qual que é o intuito principal ou o que vocês devem levar em conta quando a gente utiliza o Photoshop. Ah, professor, mas eu não tenho Photoshop, eu não tenho como instalá-lo. Como é que eu vou fazer? Aí você vai ter que continuar fazendo igual nós fizemos no Illustrator. Usar um software de edição, você pode usar o Canvas, você pode usar o Spark, qualquer um que te auxilie, tá? Desde que qualquer um que deixe que você consiga fazer os nossos exercícios aí normalmente, tá? Então, não é só ter o software, é você entender o conceito, tá bom? Então, entender o conceito do que nós vamos ter hoje. Bom, uma coisa que a gente já descobriu, que eu já até comentei a aula passada com vocês, mas uma das coisas que a gente já sabe é que esse ano 2020, nós não voltaremos presencialmente, né? O governo ali deu aquela esticada, agora ele vai ver semanalmente se aperta o cinto ou não, mas por enquanto a gente tem certeza que nós não iremos retornar às aulas presenciais. Então, é um primeiro momento, né? Ainda está nesse balanço, vamos ver quando a gente pode voltar. Para quem estiver precisando, já avisei também, nós estamos com as aulas de reforço. Não esqueça de ver, aí como faz para participar, quem acha que há necessidade. Então não esqueçam de ver aí o que vocês precisam fazer para poder participar do reforço. Não, mais uma vez, não é só vir, não pegue e venha, né? Tem procedimento para ser feito, tá? Então, procurem fazer. Outra coisa, pessoal, já vou jogar lá no grupo de vocês, saiu a data das nossas férias, né? As nossas férias, o último dia de aula de vocês será, se eu não me engano, dia 15 de dezembro. Vou só confirmar, isso mesmo. Então, dia 15 tem aula normal. Aí, nossas férias, na outra semana, nós não temos. Não tem dia 22 e não tem dia 29. Né? Então, aí nós voltamos dia 5 de janeiro. 5 de janeiro estaremos aqui novamente. Tá bom? Ainda sem saber poderemos dar aula presencial ou não. Provavelmente no primeiro dia será online, né? Não vai dar nem tempo de avisar vocês, tá? Outra coisa que eu sempre falo para vocês é com relação, às vezes, repetir determinado assunto. Então, se eu estou repetindo um assunto, é porque é necessário, né? Então, é porque eu cheguei aquele assunto específico, tive a conclusão de que vocês precisam escutar mais de uma vez. Então, não é para dificultar a vida de vocês, não. Pelo contrário, para facilitar, né? Para deixar que a vida de vocês fique mais simples e que vocês consigam absorver melhor o conteúdo, tá bom? Então, por isso que muitas vezes a gente repete alguns assuntos, tá? Bom, o que nós falamos na aula passada sobre o Photoshop, né? Falei para vocês sobre ser o software de edição de imagem mais utilizado no mundo hoje, que vocês mais escutam falar, né? Falar, mas quando você vê uma imagem editada ou você vê alguém que saiu muito bem numa foto, você fala lá, tá cheia do Photoshop, né? Isso é normal para nós. Hoje virou um termo normal, mas o Photoshop ele não é, ou não foi num primeiro momento, algo tão normal assim, né? Então, o Photoshop, a Adobe comprou ele tem uns 20 anos aproximadamente, e de lá para cá ela é o software que ela mais procurou atualizar. Você pode ver, a gente vê que cada versão do Photoshop ele tem uma novidade, tem uma coisa a mais. Essa versão, por exemplo, tem algumas coisas legais que eu vou mostrar para vocês, tá? Outra coisa, às vezes a gente acaba pensando que o Photoshop não tem concorrente, né? Nós escutamos tanto falar do Photoshop,
falar, ele não deve ter concorrente nenhum. Tem, pessoal. Tem alguns outros softwares de edição, por exemplo, o Corel Photo Paint, tem o GIMP, que é uma versão gratuita, tá? Quem tiver computador e quiser usar um software gratuito de edição de imagens, o GIMP é gratuito. Logicamente, ele não tem as mesmas ferramentas e muito menos o mesmo poder que o Photoshop tem, mas ele é grátis, né? Então, ele é gratuito, você pode fazer o download dele e usar o tempo que quiser. Mas tem concorrente sim, tá, gente? É que o Photoshop ele é tão usado que parece até que ele não tem. O Photoshop também, ele só roda no Windows, tá? Então, ele tem uma versão mobile, né? Ele tem uma versão para o Android, mas é uma versão bem simplesinha, né? Não é uma versão que seja assim, que seja top demais. Tá? É uma versão mais simples mesmo, tá? Bom, então esse módulo, nossa intenção é a de procurar passar para vocês os principais conceitos do Photoshop. Então, os principais conceitos de uso dele e como que a gente pode tirar o melhor dele, tá? Então, como é que a gente faz para ter o editor? Bom, e aí a gente já falou algumas vezes para vocês, a aula passada, inclusive, eu falei algumas, tá? Qual que é a diferença principal do Photoshop e do Illustrator? Illustrator, que é o que nós acabamos de acabar o módulo. Aliás, eu mandei as notas, tá? De quem não tem nota ainda, por favor, verifique lá. Eu mandei as notas no WhatsApp pessoal de cada um, tá? Então, já mandei as notas já, tá? Então, o Illustrator, o que a gente tem que lembrar? O Illustrator, a gente vai usar ele quando nós vamos criar uma imagem, e o Photoshop, logicamente, nós vamos utilizar quando a imagem já está pronta. Então, para que eu vou usar o Photoshop? Quando a minha imagem já está pronta lá, né? Então, eu vou pegar e vou utilizar o Photoshop. Caso eu tenha que criar uma imagem do zero, aí eu vou pegar e usar o Illustrator, tá bom? É lógico que o Photoshop ele tem muito mais ferramentas do que o Illustrator, principalmente para a área de edição, por isso que a gente vai ter mais facilidade de uso nele. Bom, galera, outra coisa que nós falamos na aula passada também foi a questão das cores, né? Isso aí, vocês têm que ter em mente, vocês têm que lembrar, não pode esquecer. Então, quais são as nossas, os nossos padrões de cores? Então, quando eu vou usar um e quando eu vou usar outro? RGB, quer dizer, Red, Green, Blue, nós vamos utilizar quando nós formos usar essas cores para usar no monitor. Então, quando você vai exibir aquilo no monitor, né, aquela informação no monitor, você vai usar esse padrão RGB. E o CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto, nós vamos utilizar quando for usar algo para impressão. Cada vez menos se imprime as coisas, então a gente tem que ter noção disso aí. Hoje em dia os trabalhos são cada vez menos impressos, né? Por que são cada vez menos impressos, pessoal? Devido a diversas situações, né? Por exemplo, eu já falei para vocês, nós vamos ter um módulo que chama Marketing Digital, e dentro desse módulo a gente já aprende muito e fala muito sobre o porquê dessas evoluções, né? Por que hoje nós não trabalhamos tanto nessa área de impressão? Por que algo não é impresso, sendo que há um tempo atrás as coisas eram quase sempre impressas ali, né? Então, por que a gente deixou tanto de imprimir as coisas? Isso está muito ligado
a área do marketing digital, tá? Mas o CEMIC foi de suma importância e também a gente já debateu a gente já debateu muito sobre a questão das cores. Então, quando saber utilizar as cores, principalmente, esses dias eu estava lendo um livro sobre isso, que falava sobre cores, né? E dentro desse livro, ou neste livro especificamente, o professor que estava lá, ele estava explicando o quanto é importante conhecer sobre cor. Por quê? Por exemplo, hoje, cada vez mais, nós trabalhamos num ambiente, né, que exige, né, mais o uso da tecnologia. Então, se você não saber como trabalhar com essas cores, e principalmente não existe cor errada para trabalho algum, tá, gente? O que existe é o momento da cor. Por exemplo, eu vou chegar e vou pegar uma cor ao acaso, né? E vou usar num site. Por exemplo, igual, vamos supor, eu gosto muito de azul. E aí, naquele site especificamente, você não está... o azul não é condizente com aquela estrutura, mas você usa do mesmo jeito. Tá? E aí, pessoal, se você não tem um conhecimento legal, não faz um estudo bacana, né? O que vai acontecer? Vai ficar uma coisa feia, uma coisa sem sentido. Tá? Então, por isso que cada vez mais você tem que fazer estudo das cores e o que ela nos proporciona, o que ela vai dar de diferença, tá bom? E o Photoshop, ele trabalha com o mesmo esquema de cores lá do Illustrator, tá? A gente trabalha com cor. Deixa eu entrar aqui no site da Adobe, ó. Vou entrar aqui naquele Adobe Color, que a gente já está acostumado. Ele vai trabalhar com cores, com a cor bruta, o nome da cor. Vai trabalhar com a cor aqui, ó, tanto no RGB quanto no CMYK. E aqui também o código hexadecimal. Então, ó, se você olhar aqui, ó, tem o código da cor, ó, esse é o código em hexadecimal, você pode pular a cor em RGB, ou se você quiser também, a cor em CMYK, tá? Você que escolhe o meio que você quer trabalhar com cor. Essa paleta de cores do Adobe Color, ela é muito boa, tá, gente? Pra gente escolher. Então é muito bom escolher ela para você poder fazer os seus trabalhos, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho e você está em dúvida na cor, em dúvida em como trabalhar, né? Procure essa opção do Adobe Color, ele te auxilia bastante, tá bom? Só, outra coisa, isso eu não cheguei a falar para vocês, o que é a tipografia, né? A tipografia, ela é, pessoal, o estudo das letras, tá? Então, as letras, elas têm também uma técnica de uso, tá? Então, como assim a técnica de uso? Quando você vai trabalhar com letras, né, com fontes, né, você trabalha com fontes específicas para o que você vai criar. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma criação, né, criar alguma coisa, e aí você quer usar um tipo de fonte específica ali. E aí a tipografia é o que vai
que vai fazer com que você tenha o uso cada vez melhor dessas letras. Então, conhecer tipografia é muito bom. E da onde vem isso aí? Essa tipografia? Ela vem, pessoal, de uma época, há bastante tempo, da época das gráficas. Bem antigamente, as gráficas, né, elas usavam esse conceito. Então, quando eu cheguei a trabalhar em gráfica, né, e aí, lá nas gráficas, a gente usava esse conceito aí da tipografia. Como que a gente usava, né? Naquela época era desenhado. Eu não cheguei a trabalhar com essa época do impresso, mas quando eu fui já era computador, mas teve uma época grande, né, um tempo grande que foi desenhado mesmo. Né? Então, durante bastante tempo era desenhado, e aí era uma placa que se queimava, a gente falava. Então, queimava essa placa, e aí lá nessa, você saía a letra que você queria. Era bem interessante mesmo esta época, né? Essa época foi muito bacana aí, na época da tipografia. Tá? Hoje, igual eu falei para vocês, não existe mais. Hoje, as fontes, né, ou as letras, você até pode baixar elas, né? Hoje você tem uma coleção aí de fontes que você pode baixar na sua internet e aí você utiliza nos seus trabalhos, tá? Opa, desculpa. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí, galera. Vai lá, pessoal. Pessoal, não se esqueçam, por favor, lembrando aí, de pôr o nome lá inteiro no chat, por favor. Tem gente que o nome não aparece para mim.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Até passou do tempo aí que tinha dado para você, né? Bom, como deu uma passada, hoje eu não vou pedir para vocês lerem. Galera, vamos lá, continuando. Então, primeiro, vamos ver uma visão aí do Photoshop. Primeiro de tudo, como baixar o Photoshop. Para baixar o Photoshop é só você ir no site da Adobe, www.adobe.com. Hoje em dia, os sites são mais inteligentes. Como assim mais inteligentes? Olha que interessante. Quando eu entro no site da Adobe aqui, ele já vai procurar pelo Adobe Brasil, tá, gente? Por quê? Porque ele viu, pela minha faixa de IP, ele viu que eu estou aqui no Brasil, então aí ele vai procurar o site da Adobe aqui brasileiro. Bom? Bom, aí eu quero baixar o Photoshop, eu venho aqui, ó, e vou procurá-lo, né? Veja. Procurar aqui, ó, produtos em destaque, Photoshop. E aí eu tenho a opção de baixá-lo, né? Ah, o Photoshop, galera, ele vai pegar aqui o Photoshop aqui, ó, ele vai te dar também a opção do teste grátis, tá bom? Como funciona esse teste gratuito do Photoshop? Pessoal, igual todas as ferramentas da Adobe, né? Você vai e você pode acessar durante 7 dias gratuitamente, tá? Então, clicando aqui, ó, clicando aqui, ele já vai me dar a opção de fazer o download, e aí eu vou baixar e durante 7 dias eu vou poder usar. Eu acabei de instalar o Photoshop aqui na minha máquina, então eu vou mostrar para vocês como é que ele vai aparecer durante os 7 dias, né? Eu nem usei o e-mail para ativar ainda, a gente já ter ali. Ó, então, quando você abre o seu Photoshop, tá? Depois que você baixou, ele vai apenas abrir uma tela perguntando se você já quer ativar ou se você quiser continuar com a licença de avaliação. Ó. Então, eu instalei hoje, ele ainda está na versão de avaliação. Durante 7 dias eu posso usar. Ele é completo, ele não tem nenhuma restrição, tá bom? Então, não vai ter nenhum tipo de restrição aí dentro dessa sua versão aí do Photoshop, né? Que a gente baixou lá gratuitamente. Bom, vocês vão notar que a interface inicial do Photoshop ela é bem similar à interface do Illustrator que nós tínhamos lá. Então, primeiro, nessa primeira telinha aqui, vai aparecer os trabalhos que a gente tem feito recentemente, tá? Que nós tenhamos feito, tá bom? Aqui, ó, tem a opção de criar um novo arquivo e aqui a opção de abrir um arquivo existente. O Photoshop, ele vai abrir tanto arquivos que nós tenhamos feito no Photoshop, temos criado com a extensão PSD, ou então qualquer arquivo de imagem. Então, já já a gente vai falar sobre extensão de imagem. Você vai ver que ele vai abrir qualquer tipo de arquivo de extensão de imagem. Então, clicando em novo aqui, olha lá, ele tem mais uma vez as opções de tamanho, tem a opção salva, a opção de foto, aquela opção de impressão, ó, que é o tamanho A4, aquele tamanho de papel que a gente já viu, arte, ilustração, arquivos para web. Isso vai ser de suma importância para nós agora. Por quê, pessoal? Porque esses arquivos para web nós vamos usar para fazer banner, para fazer os banners voltados para a web. E aí, galera, quando a gente faz esse tipo de banner para a web, o que a gente tem que tomar bastante cuidado? Nós vamos notar que o tamanho vai ficar muito grande, tá? E aí,
ele está muito grande. Aí tem uma ferramenta dentro do Photoshop que chama fatiar. Com essa ferramenta a gente pode cortar esse trabalho nosso em vários pedacinhos e aí o arquivo vai ficar menor. Tá? É bem bacana essa ferramenta do Photoshop. Para dispositivos móveis, que viu também, e arquivos de filme e vídeo. Vamos pegar aqui para impressão, no tamanho A4. Tá? Aí, ó, o Photoshop, ele vai trabalhar no mesmo esquema. Tem os menus aqui em cima, as ferramentas na sua esquerda e os painéis à sua direita. Então, ele vai se organizar dessa maneira, tá bom? Então, ele vai ter ali menus, painéis e, e as ferramentas, tá? Mas, mesma coisa, quando você pega uma ferramenta, embaixo do menu abre as propriedades dela e cada ferramenta é para um fim. Vocês vão perceber que no Photoshop nós temos cada vez menos, né? Cada vez uma quantidade menor de ferramentas para edição, para criação de imagem. Então, nós não temos, vocês vão notar que nós não vamos ter ferramentas exclusivas para a criação da imagem, só para a edição, para pegar essa imagem pronta e poder editar. Tem aqui ó, um menu de filtros, com um monte de filtros que nós vamos aprender para você pegar a imagem pronta e melhorá-la, tá bom? Esses filtros são de suma importância para nós. Bom, galera, vamos para o nosso segundo exercício aí. São todas coisas que vocês já viram. Vai lá, pessoal.
Ah, pessoal, já deu tempo, né? Bom, vamos lá agora. Então, agora, galera, outra coisa que a gente tem que lembrar é da questão do vetor versus bitmap. O que quer dizer um, o que quer dizer o outro? Vetor é quando a gente tem uma imagem que não se distorce. Então, você vai pegar a imagem, você vai poder esticá-la quanto você achar que deve e ela não vai se distorcer. O bitmap é um mapa de bits, são pequenos pontos. Então, esses mapas de bits, conforme você vai aumentando ele, tá? Ele pode vir a se distorcer. Então, é igual quando vocês tiram uma foto, por exemplo. Se você começar a esticar essa foto demais, né, essa foto ela vai distorcer e vai perder a qualidade, tá? E outra coisa que a gente vai estudar muito também é com referência ao formato, tá? Como assim? Qual que é a extensão do seu arquivo? Os que nós mais usamos são dois, é o PNG e o JPG, que são formatos de compreensão, que nós chamamos, tá? Esses formatos de compreensão quer dizer que eles ficam compactados. Basicamente quer dizer isso, tá? Bom, pessoal, vamos para a parte prática agora, né? Vamos fazer uns trabalhinhos ali. Primeiro exercício, vocês vão fazer um cartaz. Vai lá, pessoal.
Então, vamos para o próximo exercício aí. Vamos lá, fazer um convite. Vai lá, galera.
Ó, vamos pro último de hoje? Opa, ah, não, esse é o último. Vamos terminando aí, fazendo um favor, galera.